Olá, professor Lorde e sua equipa, muita paz do Senhor Jesus. Eu tenho acompanhado o vosso trabalho. O ano passado eu adquiri primeiro o método M5 e vi realmente muita verdade, muita simplicidade. Já tendo alguma experiência ou algum conhecimento, já tinha adquirido outros cursos, já tinha acompanhado muitos traders aí no YouTube, mas infelizmente com muitas decepções, não é? Porém, vi muita verdade no vosso trabalho e tenho acreditado no vosso trabalho. E depois entrei para o método milionário, fiz aqui um sacrifício, como o professor sabe, o professor conhece um pouco daquilo que eu tenho passado aqui da minha história. A minha batalha tem sido assim um bocado dura, não é? Eu estou aqui no meu trabalho, vocês veem, isso aqui é meu carro de trabalho. De vez em quando eu tiro um tempinho, graças a Deus, tenho a minha empresa, trabalho por minha conta, mas é trabalho duro. E acredito no Senhor que, baseado nos vossos ensinamentos, o professor transmite muita certeza, muita segurança naquilo que ele ensina. Eu também sinto-me muito abençoado. O professor não é aqui neste vídeo que, se o professor quiser, pode mostrar, pode pôr aí como um testemunho, não é? Mas já o fiz de forma privada consigo várias vezes, já lhe disse da admiração que tenho pelo seu trabalho, como acredito na realidade do seu trabalho, como acompanho nas redes sociais também. E você tem visto a minha luta, eu vivo em Portugal e aqui não conseguimos ter acesso a Cotex nem a IK Option, a maioria dessas plataformas aí que o professor tem e opera. Aqui só consigo ter acesso diretamente a Pocket Option e pronto, não tenho conseguido ter muito sucesso com ela, embora já tenha pedido alguns saques e por alguma razão não recebi. Mas estou lutando, estou revendo o método milionário, gosto muito do módulo 2, já tenho também treinado o módulo 11 e tenho tido algum êxito, mas penso que o módulo 2 é o que me identifico mais. E estou revendo, estou treinando de novo e brevemente eu vou dar notícia aí, professor, de saques feitos, se Deus quiser. Acredito muito no seu trabalho, muito na sua sinceridade, vejo que você é um homem de Deus, a sua equipe também, e penso que quem seguir por aí vai ter êxito, vai ter sucesso. Gosto muito de ver o seu trabalho ajudando pessoas, isso é fantástico. Hoje em dia é muito raro ver isso acontecer, as pessoas são muito egoístas, não é? Mas o professor tem mostrado o seu grande altruísmo e de certeza que Deus tem usado isto para abençoar muita gente e este é o caminho certo. Eu estou dando aqui o meu testemunho, o meu aval, amém, como homem de Deus também. E estamos juntos, professor, estamos juntos. E em nome de Jesus, vamos chegar lá. A vitória é nossa. Amém? Deus abençoe a todos. É com muita honra que eu recebo constantemente vídeos de irmãos dando os seus depoimentos, mas você acabou de ver, assim como eu, esse depoimento fantástico, maravilhoso desse irmão. Você, independente da sua formação, independente de qualquer coisa na sua vida, quando você vê um depoimento como esse, eu tenho certeza absoluta que você consegue
vendo, ouvindo, captar o entusiasmo desse nosso irmão. Entusiasmo esse que ele colocou ali em palavras. Você ouviu ali utilizando o seu instrumento de trabalho, não é? Para estar indo para um local e outro. Ali é uma ferramenta que ele utiliza para o trabalho dele. Ele mesmo dizendo com as palavras dele, não é um trabalho simples, não é fácil, assim como o seu também. E ele está ali, dia a dia, trabalhando, e mesmo assim ele faz parte das metodologias, estuda e pratica. E você percebe que pelo fato dele viver em outro continente, naquele país, algumas corretoras de opções binárias, elas acabam não havendo ali. Mas isso foi obstáculo? Não. Esse irmão vai e ele então opera na corretora que ali naquele país que ele vive tem como. E assim ele segue. Você que está aqui, você já opera há algum tempo e você sabe, todos nós sabemos, que as corretoras de opções binárias, uma vez ou outra, ela pode atrasar um saque, e ele falou ali. Nós todos sabemos disso. Mas no Forex também tem. Mercados internacionais acontece vez ou outra. B3, vez ou outra, isso também acontece. Quem já operou nesses mercados sabe disso. Mas as adversidades, elas existem para que eu, você, nós ultrapassamos as barreiras e assim dessa forma nós nos tornamos muito mais fortes. E desde o primeiro dia que esse irmão veio ali com algumas perguntas a respeito do método M5, me lembro como se fosse agora, como se fosse hoje, dúvidas, e ele dizia: olha, eu já participei de algumas mentorias, de alguns cursos, e me identifico muito com esses operacionais, com esse mercado, mas esse método M5, ele, assim, vai ser fácil de entendimento? Porque ele falando na época, eu me deparo com alguns conteúdos em que tem um pouco de dificuldade para compreensão, porque há nomenclaturas, né? Há nomenclaturas e explicações. Claro que cada trader vê as operações, as maneiras operacionais da sua forma. E assim também, quando ele vai ministrar um curso ou mentoria, ele vai passar a forma com que ele vê. Mas, de repente, a forma com que ele vê não é tão simples para outras pessoas. Foi quando, na época, eu disse para esse irmão: olha, o método M5 está aí, é uma metodologia simplificada, mas é claro que tem que treinar, tem que estudar, praticar muito para que fique cravejado na sua mentalidade, para quando for operar, né, haver então o entendimento. Mas na prática eu procurei simplificar o máximo. Para quê? Para que um irmão como você, como o senhor que vem aqui agora, né, para fazer parte do método M5, tenha as facilidades. Ele entra para o método M5 e as palavras dele foram essas que você acabou de ouvir. Ele se deparou com uma forma operacional simplificada. Tendo em vista isso, ele já começa a pensar na época em entrar para o método milionário. E ali então,
ele toma a sua decisão, mesmo ele sabendo, estou em outro país, tem a questão das corretoras, tem alguns critérios diferenciados, mas mesmo assim eu quero, mesmo assim eu vou. E ele entra então para o método milionário. E ele ainda, na época, indagava: olha, a facilidade do método M5 vai haver aí, então, para esse método milionário? Porque eu dizia: olha, vai sempre haver várias técnicas. O método milionário ele é criado não como uma técnica só ou específica. Sempre haverá uma nova técnica. E além disso, assim como no método M5, você terá o suporte. E ele então se sentiu muito à vontade porque palavras dele na época, me recordo como hoje, algumas mentorias, alguns cursos que ele já havia feito, não havia um acompanhamento. Logo, ele não tinha ali um acompanhamento do que ele vinha tendo dificuldade nas perguntas, por que disso, por que daquilo. E ali no método milionário, ele sabia já que haveria o suporte. É claro que por algumas vezes a pergunta que o aluno, aluna, irmão, irmã tem não é respondido no mesmo momento. Algumas vezes há alguma demora. Isso eu sempre deixei muito bem claro para todos. Ele compreendeu, entrou para o método milionário e ele vem estudando e praticando as técnicas. Ele utiliza poucas corretoras, ele não tem a facilidade que muitas vezes você que está aqui tem. Aquela facilidade de escolher qual corretora você quer operar. Lá, ele acabou ficando limitado. Mas isso não foi problema. Isso não foi um empecilho para que ele não vá em frente, não siga em frente para conquistar os objetivos que ele tem, os sonhos que ele tem ainda vivos dentro dele. E é incrível porque constantemente ele envia áudios e são áudios voltados a crescimento pessoal, perguntas que são referentes aos métodos, às técnicas. É uma pessoa que não foge daquilo que está ali. Falo isso porque às vezes acontece de um aluno, alguma aluna, ter aí já uma bagagem, ele também tem, e você ouviu o depoimento dele. Mas mesmo com essa bagagem, ele deu a preferência para, então, vou operar o que temos aqui. O que eu estou aprendendo aqui, eu vou operar. E assim ele segue. E assim ele vai seguindo. Me lembro como se fosse hoje as primeiras vezes que ele dizia: olha, eu fiz valores, vou pedir saque. Algumas vezes ele não teve o saque, mas muitas vezes ele conseguiu sacar. E você ouviu no depoimento dele. Ele ainda está naquele momento em que estuda, pratica e depois de um tempo vai e opera. Muito resiliente, perspicaz, atento a tudo que há nas aulas. Sempre que ele opera é com gerenciamento e muita, mas muita disciplina. Já fez valores assim grandes perante ao início, que foi aquele início como você começa com um valor pequeno, com um valor mínimo, e você algumas vezes dobra, algumas vezes você faz mais 50%, não é? Daquela banca, né? Daquele capital.
E você vai seguindo assim na sua jornada de trader, não é? E ele também já teve algumas vezes em que ele fez um capital maior. Ele mesmo dizendo, me lembro na época, olha, eu vou me arriscar um pouquinho mais agora porque estou ali com um valor que não vai comprometer a minha vida financeira. Então agora eu vou dar uma experimentada maior aqui, até para mim testar. Eu preciso testar a minha mentalidade, eu preciso testar o meu nervosismo, eu preciso me testar, porque eu quero viver disso, eu vou viver desse mercado. Então eu preciso disso. Então houve às vezes em que ele fez ali operações com valores um pouco maiores, mas sempre com gerenciamento e disciplina. Então, eu chego aqui dizendo para você essas palavras porque de coração, você que está aí me ouvindo agora, eu desejo que você consiga alcançar tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você quer. O meu maior pagamento foi quando eu vi e vejo os depoimentos dos alunos, alunas, irmãos e irmãs. E quando me deparei com o depoimento desse irmão, eu me emocionei demais e falei isso para ele também, porque as palavras dele, a forma com que ele trouxe, a forma humilde em que ele traz as palavras dele e na gratidão que ele coloca, para mim é o meu maior pagamento. Eu entendo você que está aqui e que não faz parte ainda nem do método M5 e nem do método milionário, que de repente você pode ter aí seus julgamentos. Eu entendo você. Se você colocar algum julgamento, se você colocar algumas palavras pejorativas a meu respeito, eu entendo você. Porque de repente você já passou por alguma mentoria, por algum curso, em que não houve o mínimo respeito. Eu não vou falar nem da questão das técnicas ou metodologias, porque cada trader vê as operações, os operacionais, de forma diferente. Então, de repente, a forma com que o seu mentor ou quem deu o curso para você passou as informações para você não ficou muito bem claro. Mas se não houve um suporte adequado, aí sim é um erro. Porque quando você toma a sua decisão em entrar para fazer parte de um curso, de uma mentoria, de uma faculdade, por exemplo, né? Um curso técnico, de repente, você precisa de um suporte. Porque você está ingressando em algo que você não conhece. Deve ter visto, deve ter feito uma operação ou outra, mas não de forma profissional. E você anseia por isso, você deseja viver então desses mercados e logo é necessário um suporte, porque a dúvida ela vai vir. E quando a sua dúvida chegar, para quem é que você vai perguntar? Para quem será a pessoa que você vai tirar sua dúvida, né? Então, nesse quesito, eu sempre digo, antes de escolher qual a mentoria você vai fazer parte, veja alguns critérios. Veja se a forma com aquele trader opera é semelhante ou parecido com o que você já viu. Ou se você ainda não viu, se a forma com que ele opera pode facilitar para você, seja de um entendimento mais fácil para que você possa entender. É lógico e é óbvio que mercados financeiros, eles não são simples, porque senão, digamos que de 100% das pessoas que entram para aprender mercado internacional, Forex, B3, estariam todos hoje com êxito.
mas é necessário, além de uma metodologia, um preparo emocional. Um preparo onde você vai preparar a sua mentalidade, a sua mente. Porque hoje eu acredito que de repente você possa ser como esse nosso irmão do depoimento que trabalha por conta própria. Mas mesmo assim, quando ele faz e executa um trabalho, ele tem que dar uma uma satisfação para a pessoa que o contratou. Ele tem que dar uma satisfação. Se você é autônomo, autônoma, da mesma forma, você tem ali a sua base de clientes, né? E você tem que dar uma satisfação, muitas vezes, para essas pessoas que acreditam no seu trabalho. Se você trabalha CLT, você tem um chefe, um gerente, você de repente trabalha diretamente com o dono dessa empresa e você também precisa cumprir as regras impostas por ele, não é? Ou por ela, nos horários a cumprir, na função a exercer ou nas funções, não é? Porque geralmente nos dias de hoje você não vai ter uma função só. Você vai ser aquela pessoa que vai ter que saber várias coisas daquele trabalho, não é? Onde você entra geralmente às 7 horas da manhã e você sai às 7 horas da noite. O dia inteiro você fica nesse trabalho. A tua família é distante, você acaba não acompanhando o desenvolvimento da esposa, dos filhos, enfim, você acaba que vende o seu tempo e a maioria dele, da sua vida, é dedicada ali, para aquele trabalho. E quando você se depara com operações como essas aqui, que você vai fazer parte e vai entender, vai aprender e vai acessar a prosperidade, você só tem uma pessoa, você. É você com você mesmo. É você com você mesma. Porque a partir do momento em que você diz agora eu vou somente operar, você não tem mais um chefe para dizer para você as horas que você deve acordar, as horas que você deve dormir, o horário que você vai fazer o seu almoço, o seu lanche. De repente, no trabalho CLT, claro que não, você não tem como tirar um repouso, mas se você é um trader, você diz assim, olha, eu já estou cansado. A minha mente ela está esgotada, estudei muito. Tradei, fiz trade o dia inteiro, né? Você ficou tradando, né? Cada um fala de uma forma, né? Mas de repente você ficou fazendo operações o dia inteiro ou boa parte do dia treinando ou praticando e há um esgotamento mental. O corpo ele cansa quando você tem um trabalho que exige a força física. Tem ali as dores no corpo, etc. Mas quando você trabalha com a mente, o esgotamento é maior. Você pode pesquisar se você tem alguém na tua família que trabalhe como neuro ou alguma psicóloga, psicólogo, algum terapeuta, você vai e pergunta qual é o maior esgotamento. Aquela pessoa que tem um trabalho físico, braçal, do mais pesado possível nas obras, né? Em trabalhos que exige, né? Aquelas pessoas que fazem entregas, né? Que tem que tirar coisas do caminhão ali, coisas pesadas. Imagina o esforço físico, né? Claro que é muito pesado. E não é também nos colocando acima, jamais. É uma forma de pensamento, tá? Então, se você perguntar para essas pessoas profissionais, eles vão te responder que o esgotamento mental é muito maior. Então, de repente, quando você é trader, você tem todo o tempo disponível para você. É você quem vai definir. É você quem vai definir. Amanhã eu não vou operar. Amanhã eu vou operar.
E mesmo assim, se você disser que vai chegar no horário e você não estiver com aquela disposição, você pode muito bem deixar para outro horário. Claro, sempre com muita disciplina. Não procrastinar, não é? Chegar ali e dizer, ah, não vou agora, não vou depois, e levar numa brincadeira, porque não é. Mas você vai definir os horários. Você pode dizer assim, olha, eu vou viajar, vou levar aqui o meu laptop, o meu iPad, e lá eu posso operar onde houver internet. Uma vez que você sabe operar, qualquer local vai servir para que você possa fazer as suas operações. E quando eu falo ainda que você não há uma necessidade de operar todos os dias, relativamente falando, é um exemplo, tá? É um exemplo. Eu particularmente opero todos os dias. Eu não consigo ficar um dia sem operar aqui nas opções binárias. Eu não consigo ficar um dia sem dar cliques na B3. Eu não consigo ficar um dia sem operar no Forex. Eu não consigo ficar um dia sem operar nos mercados internacionais. Ou seja, eu não consigo ficar um dia sem operar. Mesmo que seja por 20 minutos, 30 minutos, 10 minutos, ou às vezes um clique, uma operação em cada mercado, levando em conta que o Forex, né, é swing trade, então você vai fazer uma operação mais longa. Dá para fazer também scalping no Forex, também dá, tem essa possibilidade, tá? Mas o Forex ele é mais para você deixar ali uma ordem por semanas ou meses, tá? Dias, semanas ou meses. Vai depender muito do seu alvo. Claro que dependendo também da volatilidade, da liquidez do dia e do momento, de repente no teu alvo é batido no mesmo dia. Mas enfim. Mas o exemplo que eu quero deixar é que você sendo dono do seu tempo, digamos que na segunda-feira você vai, faz as operações e na segunda-feira você bateu a meta de terça, quarta, quinta e sexta-feira. Logo você não vai mais operar naquela semana e você pode optar. Você pode falar, olha, eu vou fazer uma viagem, eu vou rever familiares, amigos, colegas que eu não revejo há muito tempo, ou um local que eu sempre quis ir. E eu, porque eu sou dono do meu tempo, eu não vou operar durante a minha viagem. Você tem esse poder nas suas mãos, entendeu? É esse o ponto. Eu vou viajar, mas na viagem eu vou fazer uma entrada ou duas durante o dia. Maravilha! Porque quem opera é complicado um pouquinho ficar longe das operações, né? A gente gosta desses mercados, a gente gosta dessas telas, né? E faz parte da nossa vida. E para quem também será um trader profissional, eu tenho certeza que você que está aqui será, veja que de repente num trabalho de uma fábrica, por exemplo, né? De repente o teto máximo dessa fábrica seja um dia, se você conseguir atingir o cargo, né? O maior cargo dessa empresa, você vai chegar a ganhar, por exemplo, 40 mil reais. Eu não sei se é isso, mas eu estou aqui, né? Colocando um valor aí. Mas tem um teto máximo sempre, seja uma multinacional ou seja uma empresa pequena, tem teto. Agora, operando nesses mercados, não há um teto. Não há um teto. É, é a prosperidade aberta, porque você pode hoje fazer 100 reais, amanhã você pode fazer, por exemplo, 200, depois 500, depois 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15, 20, 50 no dia, tá? É claro que você pode fazer operações diárias, se programando na semana, bater aí, por exemplo, 10k na semana, 20k na semana ou mês. Maravilha. Só que as possibilidades, elas são infinitas. E você, com uma metodologia, você com uma técnica, ou você com algumas técnicas que sejam reais, técnicas que funcionem, técnicas que outras pessoas elas já vêm fazendo e você sabe que essas pessoas têm resultados. Não há limite. Você hoje pode fazer de repente 100 reais, mas amanhã de repente você pode fazer 500 reais.
De repente, na próxima semana, você pode bater os R$ 1.000. Na outra, 2.000, 5.000, 10.000, 20, 50, 100. Não há limites. Não há limites. Recebi um depoimento do irmão que faz parte do Método Milionário, e ele dizendo assim: olha, quando eu entrei para o Método Milionário, eu nem pensava muito em mesa proprietária, não, porque eu pensava nas operações. A mente dele, ela pensava em um teto. Ele pensava em fazer um valor de um teto, mas de repente ele percebe que é infinito. Esse irmão aqui do vídeo, desse nosso depoimento, por exemplo, ele vive em um país que a moeda é euro. Então, logo, ele trabalha com euros, né? E ele tem a possibilidade lá fora de também operar utilizando as técnicas e as metodologias, ganhando em euro também. E ter ali uma renda extra e logo viver desse mercado. Mas a necessidade de ter uma técnica onde você terá resultados, ela é crucial. Um suporte onde você possa tirar as suas dúvidas é crucial. Método M5, o suporte é vitalício. Método milionário, o suporte é vitalício. Eu entendo você que está aqui até agora e de repente você está dizendo palavras sobre a minha pessoa, né? E eu entendo quando isso acontece. Mas eu quero deixar sempre muito bem claro para você. O suporte, ele é vitalício. Método M5, método milionário, para sempre. Porque o meu maior pagamento é saber que você venceu. Muito honrado com o depoimento desse irmão, falei com ele, disse para ele, muito honrado, feliz. Minha alma se preencheu demais e se preenche com todo o depoimento que eu vejo dos vídeos maravilhosos dos irmãos e das irmãs. E a escolha, ela é sua. A decisão, ela é sua. É só você quem tem o poder de mudar a sua história, a sua vida. É você. A sua decisão, ela vai transformar o que você viveu até hoje para o que você vai viver a partir de agora. Mas a decisão, ela é totalmente sua. Totalmente sua. E enquanto Deus me der a vida aqui e fôlego, eu sempre vou dizer aqui para você: Deus é maravilhoso. Jesus ama você.